mas qual que é o termo que vocês utilizam ali nas indenizações integrais? Varia muito de cliente para cliente. Tempo... Varia muito de cliente para cliente. Tem clientes que às vezes não tem um fôlego financeiro, então acaba parcelando e tá tudo certo, desde que esteja no regulamento. Sim. Tem clientes que fazem à vista, mas basicamente falando é quando vai para uma indenização integral, quando é furto não tem que questionar. Sim. Né? Pagou, não achou, não tem rastreador, paga, ponto final. Quando é evento danoso, né, colisão, tem o que a gente chama de perda total construtiva, que, fazendo uma continha rápida aqui, o carro custa 50 mil, a colisão aproxima de 80% do valor, então é melhor pagar os 50 mil, fica com o carro, vende salvado do que reparar e tudo mais. Mas é feita uma avaliação de mão de obra e das peças, analisa também a estrutura do veículo, se foi abalado ou não. Hoje é muito comum os policiais, às vezes, colocarem média monta, né? Pequena monta. Quando é grande monta, é um problema que você só consegue abaixar. Abaixar um nível, você não consegue eliminar isso do documento. E não é nem o problema da associação, né? É o problema da própria polícia. E às vezes vem depois, né? Sim. O comunicado vem depois, não aparece na hora, vem depois o cartão de andamento. E como é que faz? Então é importante ter um regulamento muito coerente, muito fechado nesse ponto. Né? A comunicação com o associado é muito importante. Nós vamos falar um pouco mais para frente, mas assim, o que mais machuca o associado, na minha opinião, não é o carro dele estar demorando por falta de peça, por oficina, é a falta de comunicação. Cara, perfeito o que você falou. Tudo resolve com comunicação. Eu vejo muito que, às vezes, as pessoas evitam conversar pra desfazer o problema. Não, cara, vão empurrando o problema e só vai piorando, porque sem a comunicação não tem como. Exato. E aí, esse é o ponto, a gente tá aqui, não é só falar muito bem, que o mundo é lindo, não. Às vezes engessar demais o processo, estender demais o processo, buscando o resultado, buscando alguma coisa, tem que ter um equilíbrio ali. Sim. E o que falta, às vezes, pro associado, pro terceiro, é a comunicação mais ativa. Dá o retorno pro cara lá todo dia, toda hora não, todo dia, 2 vezes por semana. Sim. Faz um disparo de mensagem, olha, tá aqui o código de envio da peça. Você quer acompanhar a peça? Tá aqui o código de rastreio. Não deixa associado na zona de silêncio. Pelo menos ele tem ali uma perspectiva, né? Porque o cara começa a ficar louco. Sim. O cara começa a questionar. Se você não tem resposta. Aí liga pro consultor, ele liga pra cá, ele liga pra lá, vai pro Reclame Aqui. E aquele caos formado. Sim. E é importante estar isso no regulamento, né? Exato. Eu acho que uma das partes mais importantes do associado é ler o regulamento. Porque a associação tem regulamentos diferentes. Algumas pagam em 90 dias, algumas pagam em 30, algumas dividem o pagamento. E é claro que isso gera diferenciação de valores. E geralmente o associado às vezes preocupa muito com o valor, mas não preocupa com o que tem de cobertura, né? E aí depois acaba reclamando por conta disso. E mostrar para o associado também o que vai ser feito no veículo. Por exemplo, itens de segurança, não você pode colocar peça usada. Você não pode botar um airbag usado. Perfeito. Porque segurança. É segurança. E item de segurança vai cinto de segurança, óbvio, airbag, parte de freio. Então, tem certas peças que não tem questionamento, tem que ser novas, fábrica, ponto final. Outras peças de lataria, você não vai perder a garantia do seu veículo porque você botou um para-choque usado. Sim. Mas se você bater na concessionária, os caras vão falar, não, se você levar, você vai perder a garantia e tudo mais. Sim. Então, a gente tem que quebrar essas objeções também. Inclusive, quebrar as objeções na questão de veículos acima de 10 anos. Sim. Por exemplo, cara, às vezes tem um veículo acima de 10 anos, 12 anos, que o cara quer peças que às vezes nem existe mais e exige isso. E aí que entra a questão da comunicação, né? Exato. Vamos dar exemplo, Ideia. O Ideia não vende mais. Sim. Já faz tempo. Não tem peça pro Ideia. Você vai achar, mas extremamente caro. Perfeito. Então, você tem que ter uma estratégia também de virar para um terceiro proprietário de uma Ideia e falar, cara, fazer o seguinte, eu vou te dar o valor aqui e você procura a peça. O nosso trabalho aqui, eu tenho que reparar o seu veículo ou te indenizar o valor. Sim. Eu te entrego o valor, você repara. Agora, você não pode querer me transferir essa responsabilidade de achar uma peça que não tem peça. Que não faz nem sentido você me cobrar uma coisa que não existe. Exato. Né? Agora, jogando pro lado associado, o Ideia talvez não tinha nem que entrar. Sim. Agora, se você pegou a Ideia, você vai ter que arrumar a Ideia. Você tem o risco daquele Aí veículo. Começa, às vezes, a arrumar gambiarra para não arrumar da forma que arruma. É igual o Jack, por exemplo, né? Jack, exato. Antigamente, dificilmente você consegue peça. Até melhorou. Mas não precisa de muito longe. Por exemplo, a Ford está saindo do Brasil. Sim. Se você pegar um kit airbag de Ford ou um farol, falar um farol, é mais fácil achar farol de BMW que o farol de um Fiesta. Sim. E a escolha, então, da base que vai entrar é muito importante também. Até para a saúde financeira. A gente falou da sinistralidade, é um pouco disso.
70% do orçamento vem de peça, 30% mão de obra. Se você consegue comprar as peças bem, com custo bom, pagando à vista, bons fornecedores, você está impactando diretamente em 70% do seu custo. Perfeito. Ah, então vou botar um comercial que vai vender muito. Vai vender muito, mas vai vender qual tipo de carro? Sim. E aí a gente falou do regulamento. Está vendendo o que para o associado? Porque o associado está comprando o valor. A grande verdade é essa. Ele compra o valor da mensalidade e o valor da adesão. E ele espera, tem a expectativa que o carro dele vai ser reparado. Isso é o mínimo. Sim. Então, um grande desafio, tem até um conceito legal que a gente fala assim, o departamento de sinistro ele tem que ser simples da porta para fora, Sim. e complicado ou burocratizado Complexo. ou completo da porta para dentro. Não existe uma análise simples. Não. A gente analisa rede social, gravação, Google Street View, tudo. Vários, a gente pode até falar disso mais para frente. Rastreador, histórico de pagamento, Serasa. São várias etapas que dá para se analisar. Mas para o associado, não pode ser tão complexo, não. Sim. Então tem que ter esse equilíbrio o tempo todo.